Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos. Nós vamos, neste momento, dar início à liturgia do culto de hoje. Eu convido os irmãos a juntos abrirmos as nossas Bíblias no Salmo 113, para nós fazermos a leitura. Salmo 113. Leiamos. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Que belo salmo, né, irmãos? Nesse salmo, o salmista ele convida os servos do Senhor a louvar ao Senhor por sua grandeza, por sua majestade, por seu poder, por sua misericórdia. E aqui nós percebemos que não há quem possa se comparar ao Senhor, né? Dentre outras coisas aqui que nós vemos, o salmista destacando, ele menciona que o Senhor se inclina para ver o que se passa no céu e na terra, né? Agora, nós fazendo assim uma comparação, né, quando nós queremos ver algo que se passa no céu, para onde nós olhamos? Nós olhamos para o céu. E o Senhor, quando Ele quer ver o que está se passando no céu, Ele se inclina para olhar, Ele olha para baixo. Isso porque o trono dele está nas alturas, né? Então essa é a grandeza do Senhor. Então, graças a Deus que nos dá esse privilégio de nós conhecermos um pouquinho acerca de quem Ele é e da sua vontade através das Sagradas Escrituras que nos revela, né, a vontade do Senhor. Vamos nesse momento então termos um momento de adoração, louvando ao Senhor com o hino de número 10. Cantemos, irmãos. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvarão Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia.
momento de confissão de pecados, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versículos de 9 a 15. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 9 a 15. Vamos fazer a leitura. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, a oração dominical que o Senhor Jesus nos ensina, dentre outras coisas, ele nos ensina a nós suplicarmos ao Pai que está nos céus o perdão pelos nossos pecados. E é o que nós iremos fazer neste momento. Nós iremos nos colocar diante do Senhor, fazermos a nossa confissão de pecados e também suplicarmos a Ele o perdão. Nós também devemos nos lembrar que, conforme o ensinamento do Senhor Jesus, nós recebemos o perdão do Senhor na medida em que também nós perdoamos o nosso próximo, né? A oração que o Senhor Jesus nos ensina aqui no versículo 12, ela já pressupõe isso. Quando ele diz, olha, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, nós pedimos ao Senhor que nos perdoe, assim como nós temos perdoado as ofensas que nós sofremos do nosso próximo. E no versículo 14 ele fala expressamente que se nós perdoamos aos homens as suas ofensas, também o nosso Pai Celeste irá nos perdoar. Se nós não perdoarmos os homens, as ofensas que nós sofremos dos homens, tampouco o nosso Pai Celeste nos perdoará as nossas ofensas. Então, quando nós nos colocarmos diante do Senhor para suplicarmos a Ele o perdão pelos nossos pecados, que nós nos lembremos desse ensinamento do Senhor Jesus. Então, nós vamos ter um momento de oração e, na sequência, nós iremos entoar o hino de número 102. Oremos, irmãos. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fruir perdão aqui, na terra o mar. Flor, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu vi outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fruir perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor é céu ali.
luta, bom ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra, no mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Passando agora para o momento de intercessão, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, dos versículos de 5 a 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. Vamos fazer a leitura. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegado de viagem procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que de tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Que nas nossas orações, irmãos, nós nos lembremos de que o Senhor deseja ser importunado através das nossas orações, né? Ele quer que nós sejamos como este amigo aqui da parábola contada pelo Senhor Jesus. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele, seja de manhã, seja de noite, seja de madrugada, seja para nós fazermos um pedido, seja para nós agradecermos, seja para nós o louvarmos. O Senhor deseja que nós o busquemos em todo o tempo, que nós oremos sem cessar. Portanto, irmãos, busquemos ao Senhor, peçamos, batamos à porta e Ele nos ouvirá. É o que a palavra do Senhor nos ensina. E que nas nossas orações, irmãos, nós nos lembremos de intercedermos pelo nosso próximo, pelos nossos irmãos, e também pelos motivos que cada um tiver aí no seu coração. Lembremos de orar por aqueles que estão passando por problemas de saúde, estão enfermos. Nos lembremos também de orar pela Igreja do Senhor, que está aí em todo o mundo, para que a Igreja do Senhor seja fortalecida, para que os irmãos que vivem em lugares onde há perseguição, que eles sejam livres, que não venham cair em nenhuma armadilha, em nenhuma situação que possa colocar a sua vida em risco. Que nós oremos também pelos missionários que levam a palavra do Senhor, muitas vezes também arriscando a própria vida. Então vamos lembrar dessa palavra do Senhor quando nós nos colocarmos diante dele em oração, que ele deseja que nós o importunemos, que nós batamos a porta. Ele quer que nós o busquemos, que nós tenhamos com ele uma comunhão íntima, para que nós possamos então receber dele a resposta. Vamos nesse momento entoarmos o hino de número 127, que vai falar justamente sobre esse momento precioso, sobre essa hora bendita que é a hora de oração, é a hora que nós mantemos comunhão com o nosso Deus. Vamos entoar esse hino nesse momento, irmãos.
meu clamor, pois Ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar, e enfim no resplendor de Deus, da glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Irmãos, agora nós teremos o momento de cânticos e na sequência a palavra estará com o pastor Rubens, que irá nos trazer a mensagem de hoje. Um grande abraço a todos os irmãos e fiquem com Deus. Andava pelo mundo, seguindo uma ilusão, buscando alguma coisa pra encher meu coração. E um pouco de tudo do mundo eu provei, mas a paz que eu procurava eu não encontrei. Saber de alguma coisa imaginava eu, mas nem por um momento eu me lembrei de Deus. Quando caí em mim, desesperado e só, foi que eu vi como eu era infeliz. Mas Jesus Cristo veio e me achou, assim desesperado e só, me deu sua mão e me falou: filho, eu te amo. Estavas perdido, eu te encontrei. Vamos pra casa que eu te preparei um lindo banquete, porque há muito tempo eu estava à tua espera. Aí foi que então eu pude perceber por quanto tempo eu me afastei de Deus, e diante da verdade a Ele me entreguei, e pra casa de meu pai agora eu voltei. Pois Jesus Cristo veio e me achou, assim desesperado só, me deu sua mão e me falou: filho, eu te amo.
perdido e eu te encontrei. Vamos pra casa que eu te preparei um lindo banquete, porque há muito tempo eu estava à tua espera. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Amados, a graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que Deus nos ilumine o entendimento ao fazermos a leitura da sua palavra, na qual nós meditaremos nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler um texto que é essencial, é mesmo o ponto de partida para Martim Lutero, em toda a caminhada que ele fez, naquele processo, naquela sequência de fatos, de acontecimentos, de lutas de Lutero, que acabou promovendo aquilo que hoje nós chamamos de Reforma Protestante. A carta de Paulo aos Romanos tem como tema central a justificação pela fé. A justificação por meio da fé. Capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Está escrito assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio ou por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Deus nos abençoe e nos ajude a compreendermos a sua palavra de tal maneira que nós estejamos desejosos e façamos aquilo que é necessário para que a palavra de Deus cumpra a sua função em nós, cumpra a sua finalidade em nós. A palavra de Deus é viva e é vivificante. Pela palavra de Deus nós temos vida. O fato de Jesus Cristo ser o Verbo encarnado ou a palavra de Deus encarnada, a palavra viva, é uma demonstração clara daquilo que Deus quer que a sua palavra produza em nós, da transformação que Deus quer que a sua palavra realize, opere em nós. O apóstolo Paulo fala no capítulo 8 da carta aos Romanos, do propósito de Deus que, nos conhecendo de antemão, nos predestinou para sermos conformes à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ora, para que nós tenhamos a imagem e semelhança de Cristo, é preciso que seja reconstruída em nós esta imagem, que é a imagem de Deus a qual nós somos criados, conforme a qual nós somos criados. Perdemos esta imagem por causa da nossa queda, por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da incredulidade. Por causa dessa condição, no capítulo 6 e no capítulo 9 aqui da carta aos Romanos, nos dois capítulos, tanto no capítulo 6, no capítulo 3 e no capítulo 6, em ambos, no versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz que, primeiro, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. E no capítulo 6, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, ou dom gracioso de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Recebemos esse dom quando somos justificados. E somos justificados mediante a fé, ou por meio da fé. E uma vez justificados por meio da fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é o único mediador entre nós e Deus. Entre nós e Deus, o único mediador é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz isso a Timóteo, na carta escrita a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, nos primeiros versículos, se não estou trocando, no versículo 4, ele diz: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O apóstolo Paulo faz essa declaração. Existe um só Deus e existe um só mediador entre Deus e nós homens, nós seres humanos. E esse mediador é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Por isso, justificação de Deus em nós é operada por meio da fé em Jesus Cristo. Não é a fé que opera a justificação, é Deus quem opera a justificação em nós. A justificação é um ato jurídico de Deus. Deus é o legislador de todas as coisas. Ele estabelece como ele quer que tudo seja, segundo o conselho da sua própria vontade. E ele é também o juiz, e é reto juiz. Deus é um juiz que não precisa de testemunhas para conhecer a verdade a respeito do ser humano. Para saber quem é réu condenado e será condenado definitivamente, ou quem é réu que receberá pela sua graça a remissão dos seus pecados. Será regenerado, justificado, nascendo de novo, sendo feito nova criatura. Justificação é um ato de Deus
por meio do qual Deus torna justo aquele que não era justo. Esse ato de tornar justo quem não é justo é chamado de justificação. Justificados, pois, ou seja, uma vez realizado este ato por Deus no homem, numa pessoa, esta pessoa tem paz com Deus. Esta justificação ou ato, esse ato de justificação, não é feito por medida de obras das pessoas, de nossas obras. É graça de Deus, é um presente de Deus. Esse ato de justificação é operado por Deus como fruto da sua livre graça, da sua vontade, movida por sua livre graça. Deus é soberano. Ele não depende absolutamente. E não poderia depender. E se dependesse, não seria possível a justificação de quem quer que seja. Se dependesse de boas obras, se dependesse de boas atitudes, se dependesse de boas palavras, se dependesse de bons pensamentos, se dependesse de bondade em nós. Mortos nos nossos delitos e pecados, não há essa bondade em nós. Mortos nos nossos delitos e pecados, estamos absolutamente desprovidos da glória de Deus. Todos morreram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram, portanto, todos morreram. Mas há um dom, um presente, uma dádiva de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Pela graça. É graça de Deus. Estando nós mortos nos nossos delitos, porque o salário do pecado é a morte e todos nós pecamos, nós só podemos ter paz com Deus quando justificados por Deus, mediante a fé, ou seja, por meio da fé presente, ativa, em Cristo Jesus. Fé em Cristo. E em Cristo, por esta mesma graça e com a mesma fé, com o auxílio, com a mediação da mesma fé, nós temos paz com Deus. Quando nós somos justificados, não há quem possa fazer acusação contra nós. Você se lembra da parábola do credor incompassivo? Jesus Cristo ensina esta parábola. Um rei, um senhor, resolveu ajustar contas com todos os seus servos. E esteve na sua presença um homem que lhe devia 10.000 talentos. Me fugiu agora. É uma fortuna. Não é impagável. Porque alguém pode receber uma herança muito grande, uma herança muito rica. Se esse homem foi capaz de contrair uma dívida desse tamanho, de alguma forma, em algum lugar, existe uma maneira de se reunir o valor necessário para fazer a quitação dessa dívida. O fato é que aquele homem não tinha dinheiro para pagar. Ele tinha uma dívida, mas não tinha dinheiro para pagar. Mas ele pede ao seu senhor paciência. Senhor, sê paciente para comigo e tudo te pagarei. Aquele senhor se compadece, tem compaixão desse homem e lhe perdoa totalmente a dívida. Este homem devedor não podia pagar, não negava a dívida, reconhecia que a dívida existia, era real e imensa. E seria necessário
ele acreditando que teria como reunir esse dinheiro, ajuntar esse dinheiro, receber de alguma forma, produzir, promover, para saldar essa dívida de alguma forma, pensando nisso, ele pede paciência, ele pede tempo ao seu credor. Mas a dívida é muito grande, poderia ser paga, mas com que valor? A que custo? De onde esse homem tiraria o dinheiro para pagar uma dívida tão grande? O credor compassivo, amoroso, benigno, bondoso, resolve perdoar este devedor. E diz a ele: a tua dívida está perdoada, está paga. Pode ir embora em paz. Ora, um homem que tem uma dívida tão grande, tem sempre o seu credor, sabe que deve, não tem paz com o seu credor enquanto a dívida existir. Se eu devo qualquer coisa a uma pessoa, eu não estou em paz com essa pessoa, não existe harmonia na minha relação com essa pessoa. Eu estou separado dessa pessoa pela dívida que tenho para com ela. Isso só não será assim se porventura eu pagar a dívida ou se porventura eu for perdoado. Caso contrário, enquanto a dívida permanece, não há paz entre credor e devedor. Há uma dívida, há um desequilíbrio, há uma relação de desigualdade. Um tem um crédito muito grande para com o outro, porque o outro tem uma dívida igualmente grande para com aquele que é o seu credor. Quando Deus nos justifica, Ele perdoa essa dívida. Portanto, o ato de perdoar é um ato de eliminar a dívida, é um ato de acabar com a dívida, é um ato de retirar da dívida, de maneira que não há mais quem possa intentar acusação contra nós, porque nós, justificados, não somos mais devedores. Se cremos que Deus age assim, que Deus é assim, que Deus faz assim, se cremos e desejamos receber de Deus o perdão da nossa dívida, então nós somos, com o perdão da nossa dívida, justificados. Esta justificação pode ser retirada? Claro que pode, na parábola do credor incompassivo, por causa da perversidade, por causa da maldade, por causa da dureza do coração, por causa da incredulidade daquele homem que até há pouco era devedor e agora sai da presença do seu credor, como da presença de um amigo, porque não há mais credor. Quando a dívida foi quitada, foi saldada pelo perdão, não há mais dívida. Se não há mais dívida, não há mais devedor, nem há credor. O perdão é graça, portanto, quando Deus perdoa os nossos pecados, não fica nenhum saldo de nada para nós pagarmos a Deus. A nossa gratidão para com Deus, por Ele nos perdoar, não é uma dívida que nós temos para com Deus, mas é uma condição de quem verdadeiramente, crendo em Deus, recebeu o perdão da sua dívida. Aquele homem, o credor incompassivo, um credor, ele não tinha compaixão. Ele, sendo perdoado pelo seu credor, não tinha mais dívida para com este credor, portanto, ele não era mais devedor. Mas havia alguém que lhe devia um dinheiro, 100 denários, era pouco dinheiro, era um dinheiro de salário de 100 dias de trabalho. E ele encontrou esse homem no caminho. E ele agarrou esse homem e passou a agredi-lo e exigir dele com violência que lhe pagasse esses 100 denários. Visto fazendo isso e denunciado para o seu senhor, o senhor mandou chamá-lo de volta. Retirou dele o perdão. Agora este homem não está mais justificado. Ele é devedor de novo. E como devedor,
o seu senhor, o seu credor, diz a ele: agora eu vou entregar você ao meirinho e você vai ser preso e vai ficar na cadeia até pagar a sua dívida. Você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Ora, por causa do significado que tem esta parábola, esse homem jamais conseguiria pagar a sua dívida, que era uma dívida imensa. Se estando livre aqui fora, ele tinha essa dívida e precisava de tempo para, sabe lá como, conseguir pagar. Agora, estando preso, de que maneira ele vai pagar essa dívida? Este homem havia sido justificado porque ele havia recebido do seu senhor, que era o seu credor, a declaração de perdão, a declaração de justificado. Se não tem mais dívida, não há mais do que ser acusado. Portanto, no que diz respeito à dívida, este homem é um justo. Ele não construiu a sua própria justiça. Ele foi justificado por graça. Mas uma vez declarada a sua justiça, ou declarada a sua justificação, ele está justificado. Se está justificado, não tem mais o que pagar. Se está justificado, ele tem paz com o seu credor, porque não existe mais credor. Ele tem paz com o seu Senhor. Paz com Deus, por meio da fé. A fé por meio da qual o homem foi justificado. Nós, que cremos em Deus, alcançados pela sua graça, somos justificados por meio da fé. Uma vez justificado, significa que não há mais dívida a ser paga. Uma vez plenamente justificado, significa que não há nenhuma dívida a ser paga. No final da nossa reflexão, nós vamos ler um trecho lá no capítulo 9 dessa carta de Paulo aos Romanos, onde está essa declaração. Então, justificados por meio da fé, nós temos paz com Deus. A justificação é, portanto, um ato de Deus, que é absolutamente justo, que estabeleceu as normas, as regras, os limites e os padrões do que é justo e requer tudo em harmonia com estes padrões para que tudo esteja justo, ajustado. Este homem, ou nós, seres humanos, crendo em Cristo, crendo em Deus, crendo no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, somos justificados por fé, crendo. Esta justificação é nossa. Uma vez justificados, nós somos feitos justos. Nós não recebemos apenas por empréstimo esta justiça, como se ela pudesse ser retirada de nós. O credor incompassivo recebeu a declaração de justiça, de justificação, saiu da presença do seu Senhor justificado, mas a sua atitude mostrou que ele não tinha fé verdadeira, que ele não tinha amor, que ele não tinha misericórdia. O que o seu Senhor diz a ele quando ele chega de volta à sua presença é isso: eu perdoei tanto, não era grande a dívida? Você não deveria ter feito o mesmo para com o seu semelhante, para com o seu próximo? Isso não deu àquele homem, não daria àquele homem mérito, mas revela a sua natureza, revela a sua condição, revela o seu estado de alguém que não se importa com o amor do Senhor, que não se importa com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor, com a compaixão do Senhor. E assim, portanto, não está de maneira nenhuma aprendendo a tornar-se filho, não está se deixando transformar para viver como verdadeiro filho. Porque o verdadeiro filho de Deus aprende a viver como filho, a tornar-se filho, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, pela prática, pelo exercício do amor, o exercício da vontade de Deus. O amor é o maior de todos os mandamentos e é o mandamento contra o qual não há lei. Jesus Cristo nos ensina na sua palavra como o amor se manifesta de várias maneiras, de muitas maneiras, de maneiras justas.
Amam aqueles que receberam o amor de Deus. Amam com a consciência de que há uma necessidade, há uma ordem recebida de Deus para que nós nos amemos uns aos outros, para que amemos o nosso próximo como Deus nos ama, como Jesus Cristo nos ama, como nos amamos a nós mesmos. Quando tudo isso é verdadeiro em nós, então nós temos a identidade reconstruída em nós de verdadeiros filhos de Deus. Estando justificados por meio da fé, nós temos paz com Deus. Esta paz com Deus é a paz de quem não tem dívida. Perdoado. Dívida não quitada por meus méritos, por nossos méritos, pelos méritos daquele que nos perdoou. Pela fé que é dom de Deus, crendo no amor de Deus, crendo em Deus, crendo em Jesus Cristo, crendo na sua graça, crendo no seu perdão, desejando e recebendo isto, justificados, não há mais quem possa nos acusar de coisa alguma. E assim nós temos paz com Deus, porque as exigências de Deus com respeito a nós, que constituíam dívida em nós por nós não termos atendido às exigências, elas não existem nesses termos. Agora há uma correspondência, há uma equidade naquilo que Deus requer de nós e naquilo que em comunhão com Ele constitui a nossa condição agora. Perdoados, regenerados, justificados por meio da fé, tendo paz com Deus. Essa paz é aquela paz que Jesus Cristo disse que dá lá no Evangelho de João. Ele diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo. O mundo deseja, mas não tem. O mundo não conhece inteiramente, não conhece profundamente a paz que deseja. Deseja paz imensa, grande para todo mundo, o que pode significar muito mais a ausência de guerra e a ausência de conflitos. É verdade que na nossa paz com Deus não há conflito, não há o conflito que existe entre um devedor e um credor. Por mais bondoso que seja o credor, há algo que incomoda no devedor, se ele tem ética, se ele tem consciência da dívida que tem, do seu dever e da sua dívida. Há um conflito. Mas, uma vez justificado, ou seja, totalmente perdoado, por graça, por meio da fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. É aquela paz que Jesus Cristo dá, diz: eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz deve ser vista sob 3 aspectos. Primeiro, paz com Deus, é o que está escrito aqui, ou seja, a comunhão com Deus está plenamente restabelecida, plenamente restaurada. Houve na nossa justificação a plena reconciliação com Deus. Nós estamos plenamente conciliados com Deus. A paz de Deus, ou a paz de Cristo, ele diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo. Paz com Deus só existe verdadeiramente e inteiramente e integralmente quando é a paz de Deus que nos é dada. Provém dele. Ele, Jesus Cristo, é o príncipe da paz. É ele quem faz a paz, restabelece a paz entre nós e Deus. Então, esta paz com Deus é a paz que também é de Deus. Ele nos outorga. Ele, ao imputar a justiça de Cristo, nos justificando, faz com que essa justiça seja nossa e enche de paz o nosso coração. Num determinado momento, no Salmo, acho que no Salmo 32, Davi chama esta paz de alegria da salvação. Quando ele pede a Deus que restaure, que restabeleça nele, com o perdão dos seus pecados, restabeleça nele a alegria da sua salvação. E esta paz com Deus, paz de Deus ou de Jesus Cristo, é também paz nele. Quando nós somos justificados, nós fazemos parte do povo de Deus, da família de Deus, nós somos membros da igreja, corpo vivo de Cristo, aquele corpo vivo do qual Cristo é a cabeça. Portanto, nós temos paz por estarmos neste corpo absolutamente saudável, a igreja, corpo vivo de Cristo. Nós temos paz
nele, porque estamos unidos nele, reunidos nele. Nele somos constituídos um só corpo. Portanto, paz com Deus, paz de Deus ou a paz de Cristo, que é a mesma paz, e paz nele. Justificados, pois, mediante a fé temos paz, temos esta paz, por meio de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre nós e Deus, não há outro. No versículo 2 está escrito que por meio de quem, ou seja, por meio de Jesus Cristo, nós obtivemos, assim como a justificação e a paz, obtivemos igualmente acesso a esta graça na qual estamos firmes. Ora, se nós sabemos que não há quem possa intentar acusação contra nós, porque nós estamos justificados por Deus em Cristo, isso é graça, nós recebemos essa graça e tendo paz com Deus, nós permanecemos nesta graça. E sabemos que ninguém pode tirar-nos dela, ninguém pode tirá-la de nós. Pela fé, nós permanecemos firmes nessa graça, porque é por meio de Jesus Cristo que nós obtivemos acesso a esta graça. E assim, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós sabemos que há um momento que Deus estabeleceu, segundo o conselho da sua vontade, sem pedir ajuda de ninguém. Jesus Cristo diz: não nos compete conhecer tempos ou épocas que Deus estabeleceu pela sua exclusiva autoridade. O tempo em que Deus será plenamente glorificado e nós participaremos da sua glória. Nós nos gloriamos agora, ainda que imperfeitamente, na esperança. E a esperança é a esperança da consumação da glória, da plena glória de Deus. Nós estamos aguardando, enquanto vivemos, fazendo a vontade de Deus, e fazemos a vontade de Deus porque esta é a maneira de viver a esperança. Viver a esperança não significa sentar, cruzar os braços confortavelmente, apenas ficar aguardando. Não. Quando nós temos esperança da glória de Deus, por exemplo, pela palavra de Deus nós tomamos conhecimento de como nós, filhos de Deus, devemos viver aqui, para que esta esperança de glória esteja em nós e para que, vivendo esta esperança, nós saibamos a glória da qual nós participaremos, que é a glória de Deus, que nós estamos esperando com esperança. Vivemos a esperança desta glória, baseada na fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o fundamento da esperança. Pela fé, nós esperamos o tempo da consumação desta glória de Deus de maneira intensa, de maneira completa, de maneira plena em nós, ou de maneira planificadora, porque nós entendemos que a glória de Deus é tão grandiosa, entendemos pela palavra, é tão grandiosa, que quando nós pensarmos ou entendemos agora, que quando nós pensamos ou entendemos agora aqui, que nós estaremos na plenitude da glória de Deus, isso significa que a glória de Deus nunca cessa, na verdade. Que essa glória de Deus, nossa participação nela é plena, mas ela não é ainda a glória absoluta. A glória de Deus é sempre glória, sempre nova, sempre renovada, porque Deus é absoluto perfeito. Ora, estamos firmes nesta graça, na qual nós nos gloriamos na esperança da consumação da glória de Deus, da qual nós participaremos. De certa forma, Jesus Cristo fala desta glória quando diz assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou preparar lugar para vocês e depois eu voltarei para vocês, para tomar vocês para mim, para que onde eu estou vocês estejam também. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações agora. Se nos gloriamos na esperança da glória, nos gloriamos também nas próprias tribulações. Porque há bênção na tribulação, há edificação na tribulação, há fortalecimento na tribulação do Filho de Deus, pela qual passa o Filho de Deus, passam os filhos de Deus, passam aqueles que creem em Jesus Cristo. E Paulo diz aqui assim, que
nós nos gloriamos na própria tribulação porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. Tribulação é oportunidade de exercício da esperança, de permanência na esperança. Esta força pela permanência é a perseverança. É a perseverança. E essa perseverança produz experiência. Quanto mais nós perseveramos nas tribulações, nós não desistimos, não desfalecemos, não abandonamos, não fugimos da luta, não aceitamos suborno para termos sossego, tranquilidade. A paz que nós queremos é a paz de Jesus Cristo. E já experimentamos, já recebemos, não abrimos mão dela. Não é por mérito nosso, mas o próprio Deus que nos preserva e nos guarda assim nesta esperança, na qual nós nos gloriamos, enquanto nos gloriamos também nas próprias tribulações pelas quais nós passamos, sabendo que a tribulação produz perseverança e que esta perseverança produz experiência. E é esta experiência que produz esperança. Eu estou me lembrando agora, e deixa eu compartilhar rapidamente, uma experiência de laboratório feita com uns camundongos. Foi feita assim, camundongos foram colocados dentro de um pequeno tanque com água. E eles se debateram para saírem dali, para se salvarem. E eles não conseguiram sair. Em poucos minutos eles estavam exaustos, não tinham mais força para se debater e morreram. Outros camundongos foram colocados no mesmo tanque e quando eles estavam ficando exaustos, eles eram retirados e colocados fora para descansar. Recobravam as forças. Depois eram colocados lá dentro de novo. Eles se debatiam, eram retirados quando estavam acabando as suas forças, eles eram retirados e eles se recompunham e eram colocados de novo ali. Depois de algumas vezes sendo retirados e postos de novo, estes camundongos que passaram por esta tribulação e que foram perseverantes porque eles perceberam instintivamente que eles podiam continuar vivos, eles ficaram horas na água se debatendo. Isso significa que há no animal natural, na sua condição natural, uma reserva de energia imensa, mas instintivamente, se ele souber que ele pode viver, que ele vai sobreviver, ele luta, ele continua lutando. Ele não perde as forças. Mas se ele não tiver esta experiência, ele não será perseverante. E não sendo perseverante, ele não terá esperança. Esses camundongos que foram retirados tinham a esperança de que seriam retirados de novo, como aconteceu antes. Isso para o animal, isso é instintivo. Para nós também tem o instinto, mas tem a nossa inteligência abstrata, a nossa compreensão, o conhecimento de Deus que cuida de nós, que nos preserva, que nos sustenta. E por causa disso, em consonância com o texto que nós estamos terminando de ler, com a experiência dos camundongos, Viktor Frankl viveu durante 10 anos no campo de concentração de Auschwitz, a experiência de ver pessoas que desistiram. Morreram porque as suas forças acabaram. Outras não esperaram as suas forças acabarem, mas não havia esperança, então essas pessoas se mataram, suicidaram. E o Viktor Frankl é um dos muitos que, tendo esperança, viveram o suficiente para sair daquela prisão e para viver ainda muito. Viktor Frankl viveu mais de 90 anos. Meus irmãos e irmãs, eu quero terminar esta reflexão. Justificados, relendo esse texto, justificados, pois, por meio da fé, nós temos paz com Deus, de Deus e em Deus. Por meio de Jesus Cristo, não há outro. Por meio de Jesus Cristo também nós obtivemos acesso
com fé, a esta graça na qual nós estamos firmes. É a graça de vivermos a esperança e de não desistirmos. E nós nos gloriamos nessa esperança, na esperança da glória de Deus, da qual nós participaremos eternamente. E não somente isso, nós nos gloriamos nos próprios sofrimentos, nas próprias tribulações, que são comuns aos seres humanos e de maneira particular e especial as que são comuns aos filhos de Deus, aos crentes em Cristo. Sabendo que a tribulação, nós nos gloriamos na tribulação porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. Aprendendo a sermos perseverantes, nós temos a experiência que nos faz saber. Eu vou usar uma expressão muito comum aqui, que a esperança é a última que morre. A esperança morre conosco, porque depois nós não precisamos mais dela. Vamos ler agora, para nós terminarmos, em Romanos, eu havia dito capítulo 9, no capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 39. Nós vamos ler e vamos encerrar a nossa meditação assim. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Deus eterno, põe a tua palavra na nossa mente e no nosso coração. E dá, ó Deus, que a tua palavra, que é viva e vivificante, nos vivifique. Ilumina o nosso entendimento para que sejamos por ela edificados, fortalecidos e nela santificados. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, único e suficiente mediador, que há entre nós e ti, que nós oramos. E agora, amada igreja, permanecei em paz, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação, a direção, a iluminação e a sabedoria do Espírito Santo sejam com cada um de vós e com todo o povo de Deus que está reunido nos templos já, ou nas suas casas, com as suas famílias, ou por todos os lugares sobre a face da terra, desde agora até a volta do Senhor Jesus. Amém.